Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que trata do que se faz de melhor em termos de saúde no mundo, no Brasil, no Pará, especificamente aqui em Belém. Esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata todas as doenças neurológicas na nossa região. Neurocirurgia, neuropediatria, neurointervenção, toda a parte de neurologia que é capitaneada pelos irmãos Eric e Fernando Pascoal. E eu gosto de falar, esse nosso programa é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, mas neste exato momento é transmitido para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br. Nós temos espectadores no Canadá, na Noruega, na Suécia, nos Estados Unidos, em todo o Brasil, do Amapá até o Rio Grande do Sul, na África, onde tem alguns alunos meus, e em toda a Europa. Então, eu sempre falo, na época da Copa do Mundo passado, nós fomos assistidos na Rússia. Quando acaba o programa, chegam os WhatsApps comentando o programa. E a nossa convidada de hoje é muito especial mesmo. Minha amiga de longo tempo, a professora doutora Anabela Moraes. A professora Anabela Moraes formou em 86, fez cardiologia e pediatria no INCOR de São Paulo, tem mestrado e doutorado pela Unifesp, que é referência mundial, e é professora de pediatria da Universidade Federal do Pará. Trabalha junto comigo na universidade, somos colegas de atividade na Faculdade de Medicina. Anabela, super obrigado mesmo. Eu estou te devendo esse convite há 3 ou 4 anos que o programa está no ar. E o primeiro programa nosso foi com cardiopatia congênita, foi o Rogério que veio. E depois era para te convidar o tempo todo e a gente encontra, desencontra e agora você chegou. Agora me diz uma coisa, Anabela. Quando eu voltei para cá, para Belém, depois de São Paulo, eu fazia, a minha formação em hemodinâmica foi em cardiopatia congênita. Eu comecei em 89 com o pessoal da Escola Paulista a fazer cardiopatia congênita. Logo que eu cheguei, eu fui convidado para uma reunião lá no Hospital do Servidor Público Estadual, que era justamente para discutir um laboratório de hemodinâmica. Isso no final dos anos 80. E o professor que estava apresentando falou, olha, o doutor Eduardo tem formação em cardiopatia congênita, e o secretário de saúde daquela época do estado falou assim, mas aqui em Belém não tem cardiopatia congênita. Então, começa falando para... Depois disso, quando nós fomos para Santa Casa, e você sabe disso muito bem, a gente tem uma quantidade toda semana de crianças nascendo com cardiopatia congênita. É verdade. Anabela, perguntando, me fala da evolução desse momento, de quando você voltou para cá, para hoje. Eu queria só uma perguntinha inicial. A prevalência em crianças que nascem vivas, quantas têm cardiopatia congênita? A prevalência dessa doença é de 8 a 10 crianças para cada 1.000 nascidos vivos. 8 a 10 para cada 1.000 nascidos vivos. Quer Isso dizer, corresponde... quase que 1 para 100. Corresponde a 1 para 100, exatamente. 1 em 100. Cada criança tem um problema cardíaco. No Brasil, hoje, estima-se que tenha mais de 28.000 crianças nascidas com problemas cardíacos congênitos. E essas doenças, elas são de alta mortalidade, especialmente no primeiro ano de vida. Certo. Desses casos, dessa totalidade de casos, 80% deles precisa de intervenção cirúrgica. 80%? De intervenção cirúrgica. É um número expressivo, né? E desses 80%,
cerca de 40% ainda no primeiro ano de vida. Então, metade... Metade, praticamente toda. Tem que ser operado ainda no primeiro ano de vida. Então, também quando eu cheguei em Belém, eu tive uma dificuldade muito grande em todos os aspectos. Do diagnóstico, a estrutura da intervenção cirúrgica, a estrutura de pós-operatório e o elevadíssimo número de óbito que tínhamos naquele momento. Algumas políticas públicas foram implementadas e hoje nós estamos um pouco evoluídos, melhor, mas ainda temos muito a caminhar para diminuir essa mortalidade que ainda é extremamente elevada, especialmente no período neonatal, onde as cardiopatias críticas mais graves, elas têm altíssima mortalidade, em torno de 70% praticamente. Certo. Eu lembro que ainda na época que eu trabalhava na Santa Casa, eu cheguei a fazer um balão de Haskell com eco. À beira do leito. Criança, à beira do leito, por transposição das grandes artérias. Isso início dos anos 90. À beira do leito com eco. Com eco. Fizemos muito esses procedimentos. Eu sei. Agora me fala uma coisa. Eu vou te perguntar no segundo bloco sobre a estrutura em Belém. A prevalência de cardiopatia congênita no mundo equivale ao que nós temos em Belém? Tipo, as doenças mais frequentes, CIA, CIV, PCA, Fallot, Sim, idêntico isso? São equivalentes. A diferença é que no mundo nós temos a mortalidade bem mais baixa do que a nossa por conta de toda a estrutura diagnóstica, precisão diagnóstica e intervenção precoce. Então, eles têm resultados melhores, né? Mas se nós compararmos alguns países de primeiro mundo, Europa, com Sudeste, nós vamos ter uma quase que equivalente. Os resultados são bem melhores, né? Nós ainda aqui na região norte, nós temos muita dificuldade na precisão diagnóstica, na intervenção, por isso temos mortalidade ainda alta. Eu acho que ainda há um trabalho grande a ser feito nesse sentido. Quando eu era residente do Dante, o bom residente era que sabia cardiopatia congênita, né? É verdade. Era o bom, era quem sabia cardiopatia congênita era o número 1. E naquela época o doutor Adib estava desenvolvendo cirurgia, o saudoso doutor Adib Jatene, e então era super importante o diagnóstico de cardiopatia congênita. A gente tinha praticamente todo dia, como no INCOR, que é uma quantidade enorme e a estrutura. Imagina, isso era início dos anos 80, tem 40 anos. Nesses 40 anos, o salto de tratamento lá é importante. E naquela época, só tinha lá. Então, ia do Brasil todo para lá. Isso. Hoje, aqui em Belém, como está? Bom, cirurgia. O único lugar de referência para cirurgia é o Hospital de Clínicas Gaspar Viana. É o único lugar. Que é a referência do Estado. Existiam outros polos, a Beneficente Portuguesa. Entretanto, veio uma portaria do Ministério da Saúde que identificava que onde houvesse cirurgia cardíaca, haveria necessidade de ter um especialista na terapia intensiva pediátrica especializado em cardiopatia congênita, o que é muito difícil. E com aquilo houve murchou, desapareceu esse serviço. Hoje existe ainda se faz algum tipo de procedimento cirúrgico, mas apenas para os pacientes de maior idade, adolescentes, adulto jovem, que ainda tenha um outro defeito no coração e congênito, mas não complicado, que não seja nada muito complicado. A estrutura do Hospital de Clínicas, ela tem uma estrutura boa de pré-operatório, de intraoperatório, mas ela tem um número limitado. Hoje ele tem uma fila muito grande.
Então, fila muito grande significa que muitas vezes precisamos judicializar. Eu, muitas vezes, precisei judicializar para que a intervenção de uma comunicação interventricular, que é a mais frequente, né, não desenvolvesse hipertensão pulmonar e ela tivesse um pouco de chance no futuro. Não? O que a Anabela está comentando é que algumas cardiopatias, algumas não, a maioria, 80% delas tem que operar o coração. 40% delas tem que operar no primeiro ano. E, de repente, a estrutura não comporta. Então, o que ela está falando, para a criança não morrer, para a criança que vai começar a complicar, tem que judicializar. Judicializar é chegar com o juiz e pedir para ele autorizar para fazer o mais breve possível. Isso é um procedimento muito comum e, graças a Deus, você existe, porque... você existe, porque eu sei da dificuldade. Eu ainda sou da época que eu tinha que mandar para São Paulo. Muita criança. E era um problema enorme com o TFD, o tratamento fora de domicílio. Queria 1000 relatórios e funcionava. Mas dava trabalho. Hoje para o TFD fica mais assim complicado. Precisa que o Hospital de Clínicas diga: não faremos esse procedimento aqui, para que ela consiga sair do estado. Algumas vezes a gente consegue, inclusive com contatos, nossos colegas, fazer em Fortaleza, né, que tem um serviço bom, o Recife, que também tem serviço bom. Quando a gente está demorando demais, atrasando demais esse procedimento. Mas eu acho que assim, precisaria ter mais serviços que fizessem, que atendesse a demanda de cardiopatias, que são cardiopatias mais simples, antes que elas compliquem. Operar antes desse momento e deixar o Hospital de Clínicas para aquelas cardiopatias mais complexas, que demandam um tempo maior de internação, um tempo prolongado no intraoperatório, no pós-operatório, que precisa de mais cuidado. E uma outra coisa que eu vejo que é necessário é a ampliação do tratamento via hemodinâmica, que eu acho que ainda é muito limitado. Hoje nós temos tratamento para muitos tipos de cardiopatia congênita via transcatéter. Isso, via transcatéter. Hoje fecha CIA, fecha comunicação interatrial, comunicação interventricular, persistência do canal arterial, dilata a veia artéria pulmonar. Exato. Então, esses procedimentos, teoricamente, não precisariam abrir o peito. Exato. Faz por cateterismo. E aí tu tens um período de tempo de internação mais curto, né? Resultados mais rápidos, possibilidade de infecção bem mais baixa. Então, acho que talvez a hemodinâmica precisa evoluir mais, ter mais colegas, ter mais acesso, ter mais vagas para isso. Mas essa estrutura precisa realmente ser olhada com mais carinho. Certo. Me fala uma coisa, Anabela, quando eu era acadêmico de medicina, logo quando eu voltei para cá, eu ainda peguei gente com síndrome de Eisenmenger. Paciente que não foi operado quando devia, desenvolveu, a gente tinha que hemodiluir, tirar sangue, dar soro. Eu ainda peguei esse tipo de paciente lá na Santa Casa, com aquela história de isso é de nascença, ninguém fez nada. Né? Nasceu assim, tinha que ser assim. Hoje, praticamente, a gente não tem mais adulto com cardiopatias, outro ainda encontra muito. Pouquíssimos casos. Então, pouquíssimos casos. Como o nosso primeiro tempo acabou, a gente comenta isso já. Pessoal, só um instantinho que a gente já volta, tá? Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa de super informação com a minha amiga, a doutora Anabela Morajan. Anabela, a importância do diagnóstico, a importância do tratamento, isso aí tiveram algumas leis que mexeram com isso nos últimos 30 anos? Sim, de 2004 para cá, teve muitas intervenções federativas do Ministério da Saúde. Certo. Em 2004, teve o Pacto Federativo para diminuição da mortalidade materna e neonatal. E nesse Pacto Federativo, era necessário que, durante a gestação, pelo menos uma ultrassonografia morfológica fosse feita, né, no feto. No feto. Ultrassom no feto. Para que pudesse se identificar síndromes genéticas de qualquer tipo de etiologia ou morfologia e olhasse o coração, as 4 câmaras e os vasos da base. E a partir dali, se o médico não observasse bem o coração e os vasos da base, era um ponto de corte para que esse paciente, essa gestante, fosse encaminhada para um serviço de referência para que o diagnóstico e o segmento na gestante fosse feito em um local que tivesse mais recursos para dar o suporte ao parto e ao nascimento do recém-nascido. Uma outra situação veio já em 2014, foi a portaria 20 de 2014, instituindo o teste do coraçãozinho, que é a oximetria. Né? Como é que é? É muito simples, barato, preciso, com uma sensibilidade bem elevada, em torno de 98% de sensibilidade. Puxa. Basta medir a oximetria. O oxímetro, todo mundo sabe o que é oxímetro. Isso. Aquele aparelhinho que coloca no dedo. No membro superior direito, porque tem que ser o direito, por conta de ter ou não canal arterial, então não pode ser o esquerdo, e qualquer membro inferior. Toda oximetria que estiver abaixo de 95, é necessário reavaliar esse recém-nascido. Se tiver acima desse valor, está normal. E essa oximetria deve ser feita em todo recém-nascido entre 24 e 48 horas de vida. Portanto, não é permitido, não é possível que essa criança receba alta sem que esse teste seja realizado. Né? Então, ele deveria, né? Ele deveria ser uma rotina, mas infelizmente ainda não é feito, mesmo aqui na capital, o que me deixa extremamente surpresa, porque o oxímetro tem em todo lugar. Vende em qualquer farmácia? Todo lugar tem oxímetro. Bom, um outro intervenção é a realização do ecocardiograma fetal, que já é mais recente. Fazer o eco do coração do feto. Eco do coração do feto. No feto. Na idade de 18 a 22 semanas, 24, às vezes estendemos até 32 semanas, porque você pode ali identificar as cardiopatias, principalmente, o objetivo, na verdade, são as cardiopatias críticas, certo. Aquelas que vão a óbito nos primeiros dias de vida.
Quando você não identifica, não faz teste do coraçãozinho, essa criança vai para casa porque ainda está naquele período em que a circulação fetal está fazendo a transição para a circulação corpórea pós-natal. E aí o que acontece? A criança está bem. Passado 2, 3 dias que recebe alta, ela retorna no pronto-socorro em quadros gravíssimos de cianose, insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar. E aí, para você reverter essa situação, dar o diagnóstico, realizar o diagnóstico, reverter todo esse quadro e indicar a cirurgia, ela já vai para a cirurgia numa situação muito crítica, então ela tem uma probabilidade de morte elevadíssima. Né? Então, esses são pontos muito importantes que precisam realmente serem bem estabelecidos e realizados. Não é possível que durante o puerpério não se realize uma ultrassonografia morfológica. Não é possível que a criança receba alta das maternidades sem que o teste do coraçãozinho seja realizado. Com certeza. E eu acredito assim, é um tanto quanto inviável realizar ecocardiograma fetal, porque se você imaginar que apenas o Hospital das Clínicas Gaspar Viana tem 3 profissionais com agenda para realizar ecocardiograma, elas nunca dariam conta desse montante de grávidas que precisariam fazer o exame. Em Belém só tem lá? Só. Quando você deveria ter na Fundação Santa Casa, que é uma maternidade de alto risco, mas eu desconheço. Se eu estiver falando alguma coisa que não está dentro desse contexto, alguém depois se manifesta dizendo que tem. Mas até onde eu pesquisei para vir nesse programa, não realizam. Tem uma profissional, a doutora Maria de Nazareuana, nossa conhecida, amiga, querida, a Nazaré, enquanto trabalhava como ecocardiografista na Fundação Santa Casa, ela iniciou fazer eco fetal. E ela dedicava um dia na semana para fazer eco fetal. Depois que ela aposentou, então, eu não sei como ficou e praticamente não existe. Então, só o Gaspar Viana tem esse serviço. E, certamente, as colegas não dariam conta de uma agenda tão grande assim. De todas as grávidas do Estado. Do Estado inteiro. Então, do Estado. Então, precisa ter polos. Precisa que os profissionais sejam melhores treinados. Mas eu acredito que se você chegar pelo menos até o teste do coraçãozinho, isso já diminuiria, dava um passo muito grande, importante. Era uma situação que a criança ia poder receber o diagnóstico, fazer o tratamento numa situação clínica melhor, bem melhor. Certo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Anabela. Os pacientes que conseguem chegar numa cirurgia, aqui em Belém, os resultados são bons? Eles são... dentro do esperado? Dentro do esperado. Dentro do esperado. Se forem cardiopatias simples, digamos, as comunicações interventriculares, interatriais, canal arterial, defeito do septo AV, as lesões orovalvares, eles têm bons resultados. Certo. Temos bons resultados. Para as cardiopatias complexas, né, cuja a cirurgia não é de correção anatômica, né, os resultados estão... De correção anatômica. De correção anatômica significa dizer que é correção funcional, mas que o coração não vai ficar bonitinho lá com as 4 câmaras, separadinho, não. Né? Ele vai se fazer uma drenagem, alguma coisa, para que o coração seja funcional. Funcional. Mas não fica anatômico. Esses casos mais complexos, eles realmente ainda têm uma mortalidade elevada. Né? Eu acho que por conta de tudo. Por conta do atraso no diagnóstico, da imprecisão no diagnóstico, por causa do prolongamento da internação. Então, existem muitos fatores que levam a isso. Nós temos cirurgiões cardíacos muito capacitados, bons cirurgiões mesmo, e muitos estão no HC, outros em outros hospitais, mas eu acho que precisa
uma infraestrutura do conjunto todo. De um conjunto todo melhor. O diagnóstico precoce, a intervenção no momento certo. Exato. A turma do pós-operatório. Treinada. Não é fácil pós-operatório de cardiopatia congênita. Dificílimo. Então, precisa que sejam treinadas, precisam que façam cursos de reciclagem, porque nós temos modificações o tempo inteiro. Por exemplo, nós não temos ECMO em Belém. ECMO, pessoal, é circulação extracorpórea para doença pulmonar grave. Isso é o ECMO. Todo mundo falou quando aquele ator morreu, né? Sim, exato. Nós não temos. Não temos. Tu tens que trazer a máquina, tu tens que trazer a equipe. Não é nada simples assim. Então, tem que ter, há que se ter um treinamento maior, uma infraestrutura maior. Com certeza. Necessário isso. Mas eu ainda defendo o diagnóstico precoce e preciso. Eu acho que esse é o grande passo. A prevenção, chegar de uma maneira mais... Usaste duas palavras, precoce e preciso. Né? Exato. Eu sempre comento que não adianta nada o governo distribuir remédio para pressão e remédio para diabetes se não é tratado direito. Exato. Né? Não é tratado direito. O grande problema é tratar direito. Senão, se diabetes e pressão alta fossem controladas, o pronto-socorro hoje era um lugar só de trauma. Exato. Então, não teria infarto, derrame, insuficiência renal, insuficiência cardíaca. Então, a mesma coisa da cardiopatia congênita. Então, os políticos deviam nos ouvir, né? Porque eles que tomam as decisões. Isso. Os nossos colegas deviam aumentar a turma na área da especialidade, né? Está precisando, Nós temos poucos profissionais que mexem com cardiopatia congênita aqui em Belém. Né? Eu me sinto bem orgulhosa disso, porque eu tenho várias residentes minhas, foram motivadas por mim e hoje são cardiologistas pediátricas bem-sucedidas, com um bom trabalho, com um bom desenvolvimento. E eu fico contente com isso, que eu consiga despertar nos alunos comigo essa motivação. Fantástico, Anabela, fantástico mesmo. Até porque eu sei o quanto você brigou por essas coisas. tinha um colega meu, cardiologista, que eu só vejo a Anabela zangada. Tem razão, ela está brigando por tudo, para montar. Naquela época, nós vivíamos nos corredores da Santa Casa. Tentando tudo. Brigando por tudo. Por tudo, é verdade. Por tudo mesmo, faz tempo isso. E agora me diz uma coisa, Anabela. Uma pergunta de primeiro mundo. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, principalmente na Inglaterra, que tem muita cardiopatia congênita no Oriente Médio por causa dos casamentos entre famílias. Entre famílias. E vai todo mundo tratar na Inglaterra. Nesses lugares, os resultados são o que nós diremos muito bons hoje no mundo? São bem diferentes. Brompton, né? No Brompton de Londres, nossa, assim, realmente um passeio que a gente fica encantada. Quando eu visitei o Brompton de Londres, eu fiquei encantada só com o hospital infantil. Eu fiquei encantada. Os andares dedicados, né, para cada especialidade, então tudo que você precisava, bastava descer um andar. Então, realmente, a diferença é muito grande, porque vem de formação de longa data. De longa data. É isso. E a consciência, né? Com certeza. A consciência. Isso é histórico. Anabela, considerações finais, que agora o nosso tempo acabou, e dedica o programa. Então, eu queria te agradecer de verdade e quero que você seja frequente aqui para a gente insistir nessas coisas. Eu agradeço o convite, a possibilidade de estar, né, nesse momento tão importante no mês da conscientização das cardiopatias congênitas. Certo. Né? Eu agradeço a Deus que me use como instrumento para que eu possa acalentar as mães que eu não consigo resolver o problema dos seus filhinhos. Para que eu possa ter sabedoria de poder conduzir os casos,
né? E agora, com mais maturidade, eu brigo menos e vou procurar a linha mais incisiva que eu sei que eu consiga resolver. Perfeito. Né? Agradeço a professora Nana Miura, que ficou comigo tanto tempo, que eu fiquei com tanto tempo no Instituto do Coração, e professora Raquel Snitkovics, que saudade, me ensinou muito, muito. Professor Munir Ebaide, professor Edmar Atique, que nos ensinava que coarctação de aorta se dá diagnóstico com 2 dedinhos. Só basta palpar o pulso. Né? Agradeço aos meus pais, que foram minha grande influência, e a Universidade Federal do Pará, que é minha escola, que eu amo e que eu hoje dedico boa parte do meu tempo a formar novos alunos e com amor, com muito amor. Gosto demais daquela escola, gosto daquele campus. É isso. Obrigada pelo convite, agradeço. Olha, como o nosso tempo acabou de verdade, Anabela, tu não sabe como eu estou orgulhoso de estar aqui no teu lado e de ser teu amigo. De verdade, por tudo que você já conseguiu e brigou mesmo, eu sei disso, por toda essa evolução. Pessoal, a Anabela volta em breve e acabou o programa mesmo. Uma semana iluminada para todos. Até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.